Fala moçada, tudo bem? Joe aqui na área. Olha só, trazendo para vocês aqui agora, tá bom? O nosso fechamento semanal e também o fechamento já do nosso diário, tá bom? Toda sexta-feira vamos fazer o fechamento tanto semanal quanto da própria sexta-feira, tá bom? Então vamos começar falando aqui dos índices de hoje, tá? A gente teve um movimento bem interessante lá fora nos Estados Unidos. A gente ainda teve a preocupação, né, do T10, dos drivers de 10 anos lá, sempre puxando, sempre pressionando os investidores lá. Então, a gente acabou tendo lá um Dow Jones hoje, tá? Na data de hoje aí, fechando, trabalhando aí no negativo. Até tentaram dar uma puxada aí para o positivo, mas Dow Jones e S&P lá fechando no negativo. Depois da Nasdaq ter apanhado, né, a semana inteirinha aí, ela consegue trabalhar ali no campo positivo na data de hoje. O Ibovespa puxado aí também, principalmente pelo drive, pelo recém saído da notícia sobre o coronavírus, né? Que é a aquisição do contrato das vacinas com a Pfizer, né? E uma quantidade de lote chegando logo no domingo aí para a gente começar a explodir essa vacinação. Então aí foi puxado aí por esse drive do dia de hoje, tá bom? A Europa, a gente pode ver que fechou praticamente aí no vermelho aí, com uma nova ameaça aí de uma explosão do Covid por lá. Isso chama bastante atenção, tá legal? Então, a Europazinha fechando aí no campo negativo, tá bom? Então, bem bacana, bem interessante o dia de hoje, os movimentos de hoje, né? A gente olhando para o desempenho semanal, onde é que a gente, dentro da semana, a gente teve um drive muito importante, que foi a quarta-feira, né? A reunião tanto lá do Fed, quanto daqui do Copom, onde aqui no Copom, né? Aumentaram a taxa 0,25 com a perspectiva para a próxima reunião de aumentar ou igualmente a taxa aumentada de 0,75. É bem possível que a gente tenha um novo aumento aí na próxima reunião aí do Copom. Vamos ficar de olho nisso aí, beleza? E também foi o drive muito comentado, muito falado, a gente pôde ver que os mercados ficaram bem travados ali, segunda, terça, e na própria quarta-feira o mercado ainda não estava se movimentando, não estava tendo movimentos interessantes ali para execução de ordens dentro do day trade, tá bom? As ações estavam um pouco emperradas, os mercados não queriam ir, tá? Mas a gente teve depois o mercado começou até dar uma desenrolada, tá? Para que a gente pudesse trabalhar com mais tranquilidade aí. E aí, também, lá nos Estados Unidos, o grande drive da semana sempre estão sendo os juros, né? Os juros longos, as taxas de 10 anos lá, os títulos que são considerados os investimentos mais seguros do planeta, né? Você investir na dívida pública americana. Então, quando você tem isso esticado, você tem um início de inflação, você não tem a manutenção da taxa de juros, isso aí pressiona muito, tá? Os investidores de renda variável, então deixou o mercado lá mais azedo, mais cansado, tá bom? Tanto que essa semana a gente pode ver aqui na tela aqui que os mercados por lá fecharam de forma negativa, tá bom? Fecharam de forma negativa, tá? E aí a gente fica de olho nesse cenário para semana que vem, mesmo aí já com o seu pacote de estímulo liberado aí por Joe Biden, tá bom? E aí a gente traz aqui para o nosso mercado, tá? O nosso mercado ele fecha a 1,81 positivo, depois de uma esperada aí correção nessa taxa de juros, na taxa Selic, né? Onde é que saiu de 2% e foi direto para 2,75, com esse aumento de 0,75 pontos percentuais aí na taxa aí, meio que deu uma acalmada aí no cenário de uma possível inflação aí, que estava beirando já, junto às análises do Boletim Focus, beirando os 5%, tá bom? Então, muito importante, foi um drive muito importante, porém, contrapartida aí, nós tivemos aí uma semana com altos níveis de coronavírus, né? De Covid,
Então a gente ficou meio travado, né, dentro de uma bolha aí entre uma possível recuperação. A gente teve o dólar dando uma retraída, bem interessante o movimento do dólar, porém a gente ficou naquela bolha porque a gente não estávamos conseguindo conter aí os avanços, né, dessa pandemia dentro do nosso país. E também não estávamos conseguindo lidar ali com relação das vacinas, que saiu o resultado e a notícia hoje de um contrato fechado e de uma vacina chegando aí já no domingo. Então isso aí acaba, né? Acaba trazendo para a gente mais tranquilidade aí para a próxima semana, sabendo que teremos aí cerca de 130 mil vacinas disponíveis aí, e aí o mercado consegue se recuperar nessa sexta-feira para fechar o mercado positivo. Lá na Europa, a gente tem a Alemanha fechando também aí a semana no positivo, tá? A gente tem ela fechando no positivo 0,82, a gente tem o Londres fechando no negativo, França fechando também no negativo, tá? Vamos para as asiáticas. A gente tem a Bolsa de Xangai também fechando no negativo. A gente pode ver que a Ásia, tirando ali o Japão, que fechou bem próximo à sua estabilidade, 0,25, a gente teve um mercado lá azedado por algumas notícias muito ruins lá, que era em relação à briga comercial dos Estados Unidos, que podem acirrar muito para bem forte ali, com algumas tensões políticas, né, entre os dois países ali, e embarreiramento de algumas empresas de tecnologia chinesas, asiáticas lá, tá bom? Então, a Ásia fecha no negativo, então praticamente a gente tem o mundo no negativo e apenas o Brasil aí que conseguiu colocar a cabeça para fora d'água depois de vir tomando tapa aí há algumas semanas atrás, tá legal? Preço dos commodities, tá? A gente pode vir aqui de hoje muito interessante em relação ao petróleo, que foi se falado muito de petróleo ontem e hoje, na realidade já vem se arrastando, falando de petróleo já há algum tempo. O petróleo, a gente teve ele como um rally muito importante aí, onde é que deu uma puxada aí bem bacana, estava chegando sendo negociado $68 o barril de Brent, de 66 o barril WTI, e aí a gente teve uma queda essa semana bem acentuada, principalmente ontem, que chegou a cair 7% o barril de petróleo. A gente teve o barril de petróleo nessa madrugada abrindo positivo, porém, depois, no decorrer do dia, o mercado deu uma azedada, tá? Deu uma azedada, e aí a gente acaba fechando aí no positivo. Eles viram aí no decorrer do dia, dá uma animada, dá uma tranquilizada, e eles viram e começam a trabalhar aí na parte positiva aí. Segunda-feira a gente vai ficar de olho, tá? Nos vencimentos aqui também, tá? Se eu não me engano, tinha vencimento para maio, para que às vezes quem acompanha só o contrato, tá? Para março, tem que alterar aqui o contrato aqui, tá legal? E aí, vamos agora para dentro do nosso mercadinho aqui e ver como é que se figurou, tá? Como é que ficou o mercado essa semana, tá? Eu vou jogar aqui no semanal aqui, tá? Para a gente ver o semanal dos futuros, tá? Eu estou aqui no Infut, vamos começar pelo Ibov, que é melhor, tá? O Ibov tá aí, semana do Ibov bem travada, ele dá um enrosco aí, né? Ele dá um enrosco nessa zona dos 115 mil pontos aí, tá acabando sendo uma pegada muito interessante, tá? Justamente aqui, ó, que foi essa pernada, essa queda todinha aqui, foi um gap que nós tivemos aí de 5%, né, da Petrobras, né? Todo esse gap aqui, ó, tá? Os futuros abriram com gap, o mercado derreteu mesmo, tá? A gente teve uma queda muito forte no mercado, tá? Então, ele veio, testou essa região, que praticamente testa um médio, né, dessa perna de baixo aqui, e aí o preço, tá, não consegue
passada ali. Então, a gente tem uma última sexta-feira com um volumezinho bem interessante, tá? Volumezinho bem interessante, porém não demonstrou muito resultado, né? Esse volume aqui a gente pode ver que foi maiores que todos os outros candles, tá? E principalmente deste candle aqui, mas o preço não rompe o topinho aqui dos 116 mil pontos. Foi uma recuperação interessante nessa sexta-feira, tá? Entrou bastante volume aí, mas a gente não teve realmente assim com esse volume que a gente teve, a gente não teve um movimento maior, né? Para poder pelo menos ganhar ali essa região aqui desses candles aqui anteriores. A gente pode ver que a gente consegue ver até uma certa divergência, ó. A gente vê que ele rompe aqui, o OBV rompe uns topinhos, né? Mas não vai embora. Então, a gente tem uma pequena divergência de alta, tá? No ativo. Então, tomar cuidado, né? Analisar bem aí a relação da compra das ações, tá bom? Já a gente vai passar nas ações. Algumas ações que a gente fez leitura na semana passada, que foram as ações do setor financeiro, elas caminharam bem e a gente vai comentar sobre elas, beleza? E aí a gente vem aqui, tá? Para o nosso mini índice, né? O tão famoso aí, mini índice, tá? A gente pode olhar ele diretamente no semanal, que foi uma semana bem dolorida, que a gente está tendo na realidade um mês bem complicado. Semana passada, o mercado já fechou no 0 a 0. Essa semana, com esse tipo de candle aqui, a gente já consegue enxergar que o mercado foi bem lateral, bem travado, bem dolorido. Então, tem que tomar cuidado, galerinha. Por quê? Porque esse tipo de mercado é o que eu venho falando para vocês. Esse tipo de mercado, quando ele está mascado, quando ele está lateral, é um mercado bem ruim de se operar, bem moedor de dinheiro. Então, sempre que vocês forem fazer as análises de vocês, observem o candle semanal, como é que ele está se comportando. Se ele está tomando continuidade ou se ele está toda hora voltando e testando a sua abertura, tá bom? Ou se ele está com um pavio tentando se recuperar, porque isso, galera, é muito dolorido, é muito complicado mesmo o mercado, tá bom? Dessa forma que ele está. E aí a gente joga no diário aqui, vamos ir olhando os fractais, né? Vamos dando uma olhada nos fractais, tá? O diário, a gente pode ver também que a gente teve um pico muito bom, né? A gente teve um pico muito alto, o mercado no diário começando a se segurar acima da 9, né? A gente pode ver que no diário o mercado ainda querendo ser de alta, sendo que apenas aqui a gente está na tendência secundária, né? Fazendo uma correção aí de uma tendência macro de alta, porém trabalhando aí numa super lateralidade, né? A gente pode ver aí que o mercado encontra ali um suporte na 144, tá? Encontra também suporte próximo a 200, né? E as médias aqui, o preço agora começa a trabalhar acima das principais médias, né? Da média de 9, 21 e 50, né? Acha um suporte aqui na de 50 e aí querendo agora para a próxima semana com essas notícias interessantes que nós tivemos essa semana. E se a gente tiver uma diminuição de casos já nesse final de semana, a gente pode realmente para a semana que vem ter uma perspectiva aí de uma tendênciazinha de alta, tá bom? Engrenar uma alta aí para a gente pelo menos tentar testar novamente aqui a região que é essa de topinho aqui de 120 mil pontos, tá bom? É bem interessante isso aí, tá? E olhando para os 60 minutos, né? Vamos chegar aqui até os 60 minutos, a gente vê que ele tenta superar, né? Esse topinho aqui, né? Começa a querer superar esse topinho aqui, tá? Só que, porém, ainda sentindo forte a região aqui de cima, tá? A região de 116.400, vamos colocar a região dos 116.500, vamos arredondar aí, tá bom? Porém, dessa vez aqui a gente consegue já, quem gosta de uma análise técnica mais clássica, né? A gente consegue ver que os topinhos, os fundinhos estão sendo
bem respeitados, né? Olha só, quem gosta de traçar LTB e LTA, é uma análise técnica aí mais clássica, né? Consegue ver uma LTB e uma LTA bem bacana. E aí você consegue até, galerinha, para a próxima semana, a gente consegue trabalhar aqui, ó, num canalzinho, tá? A gente consegue até, às vezes, trabalhar num canalzinho de alta aqui, ó, tá bom? Poder fazer uma referência bem bacana de um canalzinho de alta, tá? Então, a gente vai observar aqui, tá? Que vai ser bem interessante mesmo para a próxima semana. O mercado pode ir subindo mascado, e aí a gente consegue uma referência bem bacana nesse canalzinho de alta aqui, tá bom? Isso é muito importante a gente começar a fazer essas análises logo de hoje aí, tá legal? A gente teve também um dolinha, vamos ver o semanal do dolinha. A gente pode ver, a gente pode ver aqui no semanal do dolinha, né? A gente pode ver o semanal do dolinha que foi direcional para baixo, né? Ele tentou ali, mas encontrou uma barreira aqui bem interessante no 5.680, né? É umas marcações que nós temos aqui de semanal, né? Bem interessante. Achou nossa resistência ali, tá? Porém, sentiu forte e veio trabalhar abaixo ali dela. Então, praticamente a semana toda o dólar só foi para baixo, deu uma recuada bem interessante aí o dólar, tá? Então, acaba sendo bastante interessante aí esse movimento do dólar aí, tá? Então, foi bem bacana. Agora, vamos dar um pulo aqui, galera, nas nossas ações aqui, tá? Que as ações teve alguns movimentos interessantes. Eu acho que eu já comentei isso dentro da nossa comunidade fechada, para a galera aí que estava afim de querer montar alguma carteirinha de ações, comprar algumas ações, eu sugeri a venda, tá, de put ali dentro do strike que você que queria comprar a ação ali, tá bom? Então, algumas pessoas aí fizeram isso e se deram bem, tá bom? E aí pegaram uma bela de uma valorização aí bem bacana já nesses primeiros momentos aí já montando sua carteira. Se você quer aprender também como montar a carteira desse jeito aí, através de opções, me dá um alô aí, um feedback, que eu posso fazer um vídeo aí para vocês aí mostrando como é possível você começar a montar a carteira de ações de vocês, tá? Através de lançamento de put, sempre embolsando ou o prêmio, né? Você vai embolsando o prêmio e comprando a ação com desconto, beleza? Eu acho esse tipo, para quem está afim de comprar as ações, eu acho bem interessante, ainda mais em tempos de movimentos como a gente está vendo agora, tá legal? Então, eu acho super bacana, super interessante, tá? Usar esse tipo de estratégia, tá legal? A gente pode olhar aqui alguns índices que eu acompanho, né? A gente pode ver que hoje eles fecharam bem positivo, tanto utilities, tá? Energia, índice financeiro e o Ibov, a gente tem eles para cima. O que deu uma travada foi o índice de materiais básicos, né? Porém, ele veio bem esticado, ele era o único que estava ali em tendência de alta, depois a gente pode até dar uma olhada, que vocês vão ver que era o único que estava explosivo, estava sendo aí conduzido pela Vale, pela Gerdau, Usiminas, Klabin, então estava para cima o índice, tá bom? O índice estava para cima puxando bem forte, tá legal? Então, é algo que ficou bem bacana. Ó, nossa carteirinha aqui performou 1,93, né? No dia de hoje, tá? Então, carteirinha tá batendo aí bem bacana aí. A gente tem um movimento, ó, no mês aqui, a nossa carteira, ó. Então, nossa carteirinha ela tá bem boa. O que tá ruim aqui no momento é só o Goal, né? Goal, ela não tá de bastante interesse. Os dois papéis que eu indiquei, né? Indiquei não, né? Comentei, fiz o estudo, né? Foi Bradesco e YouTube, né? Então, foi bem bacana, tá? O preço aí, a gente tem que estar sempre de olho em todos os movimentos, tá bom? A gente tem aqui uma exposição ainda no ano um pouco negativa, né? No ano, a carteira ela não vai muito bem,
só que com um pequeno ressalve, né? Eu tenho lançado muita opção. Então, como eu faço muito lançamento de opção, eu faço muitas travas, então eu amenizo essa minha perca aqui. Então, a carteira, ela está em torno ali, ainda com uma exposição ali entre 3% e 4%. Eu vou dar uma olhada, depois eu passo para vocês. Justamente pelas minhas travas, né, que a gente coloca dentro das grandes aqui que tem exposição. Então, mas essa minha carteira, ela é para o longo, ela é uma carteira de longo prazo. Algumas empresas eu coloco, aí eu vou fazendo um mix com ações de swing. Então, é um movimento que eu sugiro a vocês a começarem a aprender a fazer, que é um controle aí de trabalhar com ações. E o risco, galera, no mercado financeiro, o melhor tipo de risco, de gerenciamento de risco que eu posso falar para vocês é de simplesmente você diversificar, você atuar no day trade, você atuar nas ações, você atuar a longo prazo, tá bom? Então, é bem interessante aí você fazer, tá? Esse jogo de somas, tá? Aprender a operar opções estruturadas e não opções direcionais. Não que eu não goste de opções direcional, eu opero também muito opções direcionais. Eu tenho algumas séries para o futuro também compradas em opções. Eu fiz algumas operações de opções esse mês também, tá? Aqui a gente fez operações de compra de put, que deu 200%, então é bem interessante, tá bom? É bem interessante mesmo. Então, o risco das ações acaba diminuindo e muito, porque a gente vai sempre botando grana para dentro das ações aí e esperando receber aí esses dividendos sintéticos, né? Então, a gente tem aqui as principais ações do IBOV, né? A gente consegue ver, tá, que o WIN fechou hoje positivo, né? E a gente tem o nosso Tolinha fechando no negativo aí, fechando cerca de 5,49. Na semana, os índices se comportaram bem, né? Os índices setoriais, até o índice de materiais básicos também fechando aí no positivo, né? Positivo, tá? E o dólar, a semana toda, fechou aí 1,16 negativo, cotado a R$ 5,49, tá bom? Então, a graninha que eu tenho lá fora deu uma desvalorizada, tá legal? As principais aqui, as ETFs, né? IVVB11, ó, sofreu bastante, né? Tomou muita pancada por conta que eu falei do T10 lá, né? Que pressionou demais os investidores americanos lá. Então, a IVVB11, que replica, né, o S&P 500 aqui, tá? Caindo 2% aí, BOVA11, 1,84, né, acompanha, e o índice de small cap tá também aí acompanhando aí 2,02 aí, movimento bem interessante aí. Das principais do IBOV, né, a gente tem aqui, tá, dentro das principais aqui, peraí, aqui, dentro das principais aqui que nós temos, né? Dentro daqui das principais que nós temos, a gente teve todas elas hoje trabalhando no campo positivo, né? Deixa eu ver se a gente tem, ó, a gente tem a Magalu, que sofreu bastante, 9,22%, né? Caindo bem forte, né? Bem mal mesmo, tá? E aí a gente tem aqui as outras trabalhando todas no campo positivo, perdão. Como referência a gente tem o Bradescão, né? Subindo aí 6%, tentando dar sua recuperada para virar o ano bem aí, né? Para virar o ano bem forte mesmo, tá bom? Então, bem interessante. Petrobras também aí subindo no mês aí, tá indo numa engrenada, subindo aí cerca de 3,5% na semana. Vamos dar uma olhada nos melhores ativos aí de hoje, tá? A gente tem o Pão de Açúcar aí, tá? Sul América, CVC, Prius e BR Malls aí como os destaques do dia de hoje, tá bom? E do lado vermelhinho a gente tem SUSB, né?
Klabin já era de esperar pela queda do dólar, semana deles não foram boas, tá? Elet, tá? Também caindo aí 3%, tá? Vale, tá? E Elet 6, tá? Também como as referências aí de hoje. Na semana, vamos ver o nosso referencial na semana. Na semana, nosso referencial aqui, ó, a gente teve Sul América subindo incríveis aí 24%, tá? Tendo uma variação de 19% no ano. Pão de Açúcar aí também 13%, Sabesp 10%, tá? BRKM, tá? Braskem 10%, Taesa 9,39%. Por isso que eu comentei, tá? Que eu queria, eu tô de olho, né? Nesse movimento da Sabesp e da Taesa aqui, tá? Por isso que eu coloquei o setor de utilities para que a gente possa acompanhar mais de perto, tá? E também o Bradesco aí na semana aí também subindo bem interessante, subindo 6%, subindo mais modesto, mas ele está lá nas cabeças aí essa semana. Do lado negativo aí, tá? Do lado negativo, a gente tem a Mglu caindo 9%, Gol caindo 5,6%, Klabin tá caindo aí 2,85% e Vale caindo 2,69% e Qualicorp, né, caindo 2,59%. Então, moçada, é isso que eu tinha para trazer para vocês aí, fechamento da semana. O que a gente tem que esperar para a próxima semana agora é a melhora da nossa crise sanitária em todos os estados. Vamos ficar de olho esse final de semana aí para ver como é que vai amenizar, tá, essa nossa questão aí do coronavírus aí a nível Brasil. A boa notícia nós já temos, são mais de 100 milhões de vacinas aí a caminho do Brasil. Isso aí acaba acalmando tanto as famílias, né, que precisam continuar aí o seu trabalho, e também acalma o coração dos investidores externos olhando para o Brasil aí, que ele está conseguindo tomar as devidas providências. O auxílio emergencial já está aí, já foi precificado, já vai começar a ser pago aí, isso aí já está bem tranquilo para a gente. Vamos ver se isso aquece também o mercado aí com a abertura do comércio, tá bom? Então vamos ficar de olho no índice ICOM também para a próxima semana, para ver se as empresas, Magazine, Via Varejo, começam a recuperar aí esse mês, tá? Para que o mercado retome aí o crescimento que vem sendo trabalhado lá desde 2020, tá bom? Vamos ficar ligado também nas principais notícias macros do final de semana e dentro do nosso grupo aqui você recebe tudo em primeira mão, tá bom? Então, valeu, um abraço, bom final de semana.